Bom dia! Pega seu cafezinho para tomar um cafezinho comigo, né? A gente hoje vai falar sobre essa aceitação e a transformação relacionada ao perdão, né? Vamos ouvir um pouquinho a Mariana Aquino cantando um pouquinho? Quem cuidar de você e vai mais que eu sei. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lindo, né? Falar de perdão, a gente precisa entender que se a gente perdoar, tudo vai passar, né? E aonde a gente for, aonde a gente caminhar, aonde a gente colocar a nossa mão, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, mas precisa acontecer uma transformação, ó, aqui dentro. Se não transformar dentro, não adianta querer que tudo mude à sua volta, porque fica muito difícil de mudar, né? É muito doloroso, é muito complicado viver uma transformação quando ela é só externa, ela não se sustenta. Não é possível sustentar uma transformação que seja só por fora. Vocês já pararam para perceber que quando a gente quer transformar algo na nossa vida, ou a gente quer movimentar algo, a gente começa a mudar os móveis, a gente começa a mudar os cabelos, a gente começa a querer mudar a cor até dos cabelos, né? A gente começa a querer roupas novas, enfim, a gente quer movimento. Então a gente fica muito conflituosa internamente e começa a querer fazer movimentos fora, mas o movimento precisa começar dentro, né? Eu preciso movimentar o meu ser para ter tudo aquilo que eu preciso. Por quê? Porque no meio disso tudo tem o fazer. O que você está fazendo para viver
e aceitar a sua própria transformação. Oi, Andréia, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Então, a gente precisa cultivar a aceitação, né? Praticar essa aceitação de mudanças, trabalhar os nossos pensamentos, trabalhar o nosso auto-julgamento. A gente está se julgando o tempo todo, a gente se condena, né? Outro dia eu conversando com uma amiga, eu falei assim pra ela, ai, olha, meu esposo falou assim, nossa, que burra, por que você não pegou o cartão pra fazer tal coisa? Ela falou, nossa, mas ele te chama de burra? Eu falei, não, ele não chama de burra, a gente é que se auto-intitula. E verdade, ele não falou a palavra, mas quando eu fui referir ao que ele tinha me dito em relação a algo que eu fiz que poderia ter sido feito diferente, eu disse a palavra. E por que eu disse a palavra? Porque dentro de mim existe algo que remete ao meu passado, que quando alguém diz alguma coisa pra mim que eu poderia ter feito de outra maneira, eu já interpreto como se fosse uma cacetada. E aí eu transformo a minha fala. Então veja bem, quantas coisas você não tem transformado na sua vida pro negativo, né? Quantas coisas, quantas frases, quantas palavras você tem interpretado de uma maneira negativa justamente por estar machucada, né? Então, quando a gente fala do processo de perdão e a aceitação dessa transformação, a gente precisa transformar a maneira com que a gente enxerga o que está à nossa volta, né? E como eu disse na live passada, nosso maior amigo, confidente e quem tem que estar conosco e a quem a gente tem que entregar o nosso processo de perdão, que é o companheiro nessa hora de perdão, é Deus, né? É o aumento da nossa fé, é o cultivo da nossa espiritualidade, né? E a prática da gratidão, ela vem muito relacionada a esse processo. Por quê? Quando eu sou grata por tudo que Deus tem na minha vida, pelas pessoas que estão à minha volta, mas principalmente eu sou grata por quem eu sou, eu desenvolvo um processo de auto-perdão, né? Então, nesse terceiro passo que nós estamos vivendo aqui, para a liberação desse perdão, nessa nossa terceira live, né, sequência de liberação de perdão, a gente precisa compreender que o perdão está relacionado a uma transformação. Se eu perdoo, eu me permito ser transformada, né? Por quê? Porque quando eu não perdoo, quando eu cultivo uma mágoa, uma dor, uma tristeza, tudo aquilo que não provém de Deus, né? Porque Deus, ele guarda no nosso coração todo o nosso amor. E na nossa mente é possível, né, de ser armazenado tudo aquilo que a gente tem de tristeza, angústia, raiva, sofrimento, tá? Mas no nosso coração não, porque o nosso coração, ele é templo do Espírito, como eu falei para vocês na outra live. Ele é templo do Espírito, então é algo que só Deus alcança, né? Na época que eu trabalhei com as mulheres, os encontros do Ser Mulher, nós falávamos muito sobre isso, né? Que entre o céu e a terra existe a nossa mente e o nosso coração. E entre Deus e o nosso coração existe a nossa mente. E aquele que não é nosso amigo, ele consegue interferir em tudo que está relacionado aos nossos sentimentos armazenados, né? Então, do mesmo jeito que a gente brinca que Deus fala de um lado e o inimigo pode falar do outro, ele só tem interferência aqui. No nosso coração ele não alcança, né? A chave do nosso coração pertence a Deus. E a chave do nosso coração, né? A porta do nosso coração, ela é uma porta que se abre por dentro, né? Então, eu brinco até que uma amiga minha falou pra mim assim, você é a chave, né, de abrir portas. Não, eu só sou uma, eu brinco muito, né, eu só sou uma, como é que fala? Um olhinho, né, que Deus traz para que você pegue tudo que eu trago aqui de informação e vá lá na sua fechadura e passe esse olhinho e você vire essa chave. Por quê? A transformação é uma porta que se abre por dentro, mas para transformar eu preciso aceitar. Aceitar o quê?
quem eu me tornei a partir daquilo tudo que eu carreguei de tristeza, né? Então eu sou capaz de fazer algo por mim ou por alguém a partir do momento em que eu aceito quem eu me tornei. Eu não me nego, eu não me julgo, eu não me condeno, eu não desdenho daquilo tudo que eu sou, entende? Por quê? Porque o que você é hoje foi baseado em tudo que você viveu. E se você viveu, se você aprendeu através das dores, e essas dores elas foram cultivadas no seu pensamento, que gerou, né, através do sentimento, dentro dessa vivência, dessa dor, dessa angústia, gerou sim, né, um pensamento. Esse sentimento gerou um pensamento de negação que gerou o comportamento que você teve e que esse comportamento fez quem você é. Então a transformação ela só vem a partir do momento que você aceita que você pode mudar, que você aceita que só você pode fazer por você, que Deus ele é grandioso, né? Que ele mandou te dizer que vai acontecer, né? Ele mandou te falar que tudo vai passar, mas você precisa fazer o que tem que ser feito, né? E a fase de hoje do perdão é a aceitação de quem você se tornou através dos sentimentos que você carregou, que gerou seus pensamentos repetitivos e que gerou seus comportamentos também dentro de um padrão de repetição e dentro de uma vibração negativa, dentro de um processo de vivência negativo, fez adoecer o corpo, né? Muitas vezes já fez adoecer o seu corpo, porque aquilo que eu falei, a nível celular, a gente recebe essa vibração, a gente vibra o tempo todo, as células, elas têm esse poder tanto de auto-regenerar, tanto quanto de se regenerar, tanto de deteriorar, né? Então, assim, uma vez com que você tanto pode crescer fisicamente, materialmente, espiritualmente, aí, Paty, bem-vinda, bom dia, meu amor. Tanto quanto você pode prosperar, você pode crescer, você pode multiplicar, tanto quanto a partir das suas dores você pode sim viver reclusa, né? Voltar para dentro, se esconder, não querer, retroceder, viver todos os dias o mesmo dia. Pode, claro que pode, né? E provavelmente você vem vivendo. Então, qual que é hoje o nosso processo aqui, dentro dessa liberação? A aceitação de que sim, você é uma mulher maravilhosa através da sua história, de que sim, né? Você precisa aceitar que o perdão precisa ser vivido para que a transformação dentro da sua vivência aconteça. Não dá mais para caminhar com uma mochila cheia de pedra nas costas. Você precisa fazer a liberação disso. Quando eu libero, eu abro espaço na minha vivência, na minha mochila, né? Eu brinco muito dessa questão da mochila, a representação da mochila cheia. Você abre espaço para que coisas novas venham. E o processo de transformação, ele só é possível quando a gente se abre para o novo, né? Para o novo. A gente precisa viver o novo, tá? Então, a gente precisa praticar a gratidão, a gente precisa viver a autocompaixão. Praticar a gratidão, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre essa questão da prática da gratidão, da prática de realmente você ser grato, né? Para você conseguir ter uma nova perspectiva positiva e aceitação. Então, eu sou grata por quem eu sou grata por quem eu me tornei, sou grata pelo que a minha dor me fez, né? Por quem eu me transformei dentro desse processo de dor, e eu trabalho essa facilitação de aceitação de quem eu sou. Então, hoje eu sou grata por tudo que eu tenho, para que eu possa alcançar algo mais, para que a transformação venha, para que a porta se abra, né, para esse futuro, tá? E a autocompaixão. A autocompaixão é uma coisa linda, né? Que é tratar-se. Muitas vezes a gente fica esperando do outro que nos trate, não é assim?
nossa, mas fulano é muito rude comigo, fulano, nossa, todas as pessoas que estão à minha volta não me tratam com gentileza e compaixão. Tá, mas você tem se tratado? O processo começa dentro. As pessoas me veem exatamente como eu me vejo. As pessoas me tratam exatamente como eu me trato. As pessoas, elas são reflexo daquilo tudo que eu vejo no meu espelho da vida. Não é possível que alguém nos enxergue por o olhar de uma outra pessoa. As pessoas nos enxergam pelo nosso olhar, né? Então, a maneira com que eu me trato, como você se trata, é a maneira com que você vai ter retorno à sua volta, né? Então, você se trata com gentileza, com compaixão, né? Reconhecendo que todos nós enfrentamos desafios, né? Se compreende as suas próprias falhas com ternura, com amor, né? Com aceitação, compaixão e entendendo que o aprendizado através das falhas é que vão te fazer uma pessoa melhor, né? Então, essa autocompaixão, nossa, eu fiz isso, mas isso não foi tão satisfatório. O que eu posso fazer de diferente, né? Mas não é cacetada, não é uma autopunição, não é como um auto-julgamento, é com compaixão, é com amor a si mesma, você é filha, né? Lembrei da Cris. Eu sou filha, você é filha. E aquele que é nosso pai, ele quer que a gente se trate de maneira diferente, a não ser com autocompaixão. Ele é autocompassivo conosco, ele é amor, ele é misericórdia, né? Ele é fogo devorador no sentido de que se a gente estiver fazendo algo que não é bom para nós, para as pessoas, né, para quem está à nossa volta, e ele vem e realmente ele faz um movimento para tirar a gente daquela situação. Então muitas vezes ele vem com fogo devorador, né, com uma correção, com um movimento brusco, né, porque você precisa de um socorro. Mas ele é autocompaixão. Se ele está em você, você precisa viver essa autocompaixão, né? E você precisa viver uma autocompreensão, uma compreensão empática, né? Tente compreender Meu Deus do céu! Tente compreender as perspectivas e motivações das pessoas envolvidas na situação que requer perdão, né? O que quer dizer isso? A gente aprender a olhar com outros olhos para quem nos feriu, né? O perdão, como eu sempre falo, ele não é para a pessoa, ele libera muitas vezes a pessoa para prosseguir, mas a principal liberação é nossa. Assim como a transformação é uma porta que abre por dentro, o perdão também é uma porta que se abre por dentro. Ontem, uma paciente conversando comigo, ela falou assim, olha, Mari, eu tô me lembrando da nossa conversa da semana passada, que ela fez a IntegraFlow, e ontem ela começou o procedimento, né, de acompanhamento aqui na clínica, fazendo a ozonioterapia, fazendo a terapia auricular com os cristais, as sementes, né, os pontinhos da reflexologia. E aí eu gosto muito de conversar com a paciente, por quê? Porque as semanas vão se passando, ela vai trazendo essas devolutivas, né? E ela falou pra mim assim, Mali, você percebeu que eu consegui falar sobre o abuso que eu tive na infância sem chorar, sem, né? Eu falei, sim, eu entendi e nem pontuei tanto esse abuso, eu trouxe você mais para uma outra fase de vivência, porque em outro momento eu ia conversar com você sobre isso, mas porque eu percebi que algo já foi movimentado, algum movimento já aconteceu dentro de você que você já liberou esse perdão a essa pessoa, né? E principalmente a você, porque eu percebi que a dor ela não é latente, a ferida não deixou de existir, mas ela não domina mais a sua vida, né? Tem umas outras questões que a gente precisa ajustar, sim. Daí ela falou, então, eu fui para casa pensando, né, em toda a nossa conversa, porque você falou que eu ia ficar, né, reflexiva, né, dentro desse processo de entendimento, né, de como foi conduzida a nossa conversa, né, porque dentro da IntegraFlow a gente faz isso, a gente trabalha esse processo de vivência
e realmente um aprofundar dentro da história dessa mulher, né? E aí ela falou assim, eu lembrei o porquê. E eu quero te contar. Eu acredito que seja um momento de você conseguir, junto comigo, compreender isso e me ajudar também a fechar, de fato, essa aceitação, né? Para que eu viva essa transformação. E aí ela me falou que ela escreveu no WhatsApp, ela teve a oportunidade de se reconectar com essa pessoa, né? Que a machucou, que abusou dela, não fisicamente, mas emocionalmente, né? Um abuso emocional. E aí, então, ela disse para a pessoa, ela colocou para fora todos os sentimentos, né? E ela teve a oportunidade de dizer a essa pessoa que ela estava perdoando aquele evento. E a pessoa agradeceu esse perdão, né? Eu falei, que coisa rica, né? Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de se conectar com a pessoa que nos magoou e muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Aí a gente faz escrita, né, terapêutica, que ela que libera, é uma carta não entregue, né? Já falei sobre ela em alguns outros momentos. Mas ela conseguiu liberar isso. E então foi isso, né? Então ela buscou compreender, porque eu tô trazendo isso para vocês, porque cabe aqui. Ela buscou compreender, né, de uma forma empática, o porquê essa pessoa fez o que fez. Então ela meio que olhou com outros olhos, né? Numa pequena parte da nossa conversa aqui, em outras situações, eu mostrei para ela o quanto ela evoluiu como mulher através desse abuso emocional que ela sofreu, né? Então, quando ela começou a entender o poder que ela já tinha, eu falei, mulher, você já caminhou degraus e degraus dentro da sua transformação. Deus é tão lindo na sua vida que Ele tem te ensinado muito. Agora eu trago você para essa autopercepção. Perceba o quanto Deus já fez na sua vida e viva essa gratidão, né? E aí, então, ela compreendeu e falou, nossa, Má, é verdade, né? E agora eu consigo enxergar tudo aquilo que eu não enxergava, eu vivia tudo junto e misturado, tentando fazer diferença na minha vida, mas não compreendendo o porquê que eu estava fazendo aquilo. Agora eu compreendo o porquê e consigo sim me colocar no lugar das outras pessoas que têm vivido, que têm me machucado. Inclusive a gente conversou sobre uma questão de raiva, né? Eu vi que o fígado dela estava muito sobrecarregado. Eu falei, tem alguma raiva pontuada? E ela falou, mas agora eu não consigo lembrar. Eu falei, calma, se conecta com isso. E ontem ela veio e trouxe essa informação de uma pessoa assim, que ela sentiu muita raiva e que ela um dia precisou manter com ela essa raiva, mas que hoje não faz sentido mais. Então, a liberação desse fígado vai acontecer. Por quê? Porque quando ela toma consciência disso, tudo, né, entra dentro de um fluxo de transformação, né? Ai, que coisa rica. É lindo demais, gente. Então, essa compreensão, ela vai ajudar a gente a aceitar, né, tudo aquilo que eu não posso mudar. Então, eu não posso mudar o comportamento da pessoa que me feriu, porque ela tem feridas que levam ela a se comportar e a ferir pessoas, entende? Então, como nós não queremos ser replicadoras de dor, nós queremos ser aquelas que fecham o ciclo de dor, que abrem um ciclo de luz, de amor, porque a mulher é assim, né? Ela já vem ao mundo com esse propósito de ser uma mulher realmente transformadora de vidas, só que aí essa relação de transformar a sua própria vida. Então a mulher, ela vem ao mundo com esse processo de transformar vidas, só que ela passa a querer transformar todas as pessoas que estão à volta dela e esquece dela mesma. Só que a partir do momento em que você começa a se autotransformar dentro dessa relação da prática da gratidão, da autocompaixão, da compreensão de si mesma, dos seus próprios sentimentos, né? Empatia por você mesmo, né? Eu falo que é você se colocar no seu próprio lugar. Como assim, Má? O que é isso? Sim, é você olhar a tua história com os olhos de alguém que está olhando de fora.
E quando a gente muda esse ângulo de visão, a gente traz uma empatia pra gente mesmo. E aí, amiga, muita coisa se movimenta dentro de você, né? Então você precisa trabalhar esse processo de refletir sobre as suas próprias ações e reações dentro da situação. Então isso tudo pode ajudar a criar uma empatia e uma compreensão para si mesma e para os outros, tá? Não é para os outros para que aconteça com você. Não! Jesus veio ao mundo e trouxe para nós os mandamentos. E um deles é: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu me amo para transbordar este amor na vida das pessoas. E nós fazemos o quê? Mendigamos amor, porque as pessoas precisam, a gente precisa doar amor para que então alguém me ame. Não, eu preciso me amar, transbordar amor na vida das pessoas, e esse retorno do transbordo de amor da vida daquela pessoa é que vai vir para também completar a minha vida, né? Então é isso que eu tenho buscado nas mulheres, o ensinamento de que sim, elas precisam estar cheias de amor para que esse amor transborde e para que esse amor alcance vidas. Então eu precisei passar por esse processo. Hoje eu tenho condição de estar aqui com vocês. Com facilidade? Não, é desafiador todos os dias. Todos os dias tem um desafio novo, uma interferência nova na nossa mente, uma informação do passado que vem, uma coisinha daquele que não é nosso amigo que vem aqui, ó, querer colocar, né, querer dizer pra gente que a gente não é capaz, querer colocar a gente na escassez pra gente achar que isso, que as bênçãos de Deus escapou, que não nós somos merecedoras. É muita coisa, tá? Então, baseado nesse dia a dia de conflito que todos nós vivemos e sempre viveremos, a gente precisa criar uma comunicação construtiva. Por quê? Por que criar uma comunicação construtiva? O que é isso de fato? É construir uma comunicação conosco mesmo, com a gente mesmo, para que a gente sempre encontre respostas dentro e deixar de ficar buscando fora, né? Então, essa comunicação é a gente poder promover uma abertura de compreensão, né? Tem mais gente envolvido? Tem. Então, eu vou me comunicar de uma forma construtiva com essas pessoas, para que sim, a gente construa dentro de um ambiente algo muito bonito. Só que essa comunicação com o ambiente, ela só vai acontecer quando você voltar para dentro e começar a se comunicar com você mesma, né? Escutar a voz do seu coração e conversar com ele. Eu falo muito da autoconversa curativa, né? Com as pacientes e com quem Deus dá a graça de eu poder compartilhar, né? Aquilo tudo que Deus tem me ensinado. A autoconversa curativa é aquela que você para e você fala assim, vou dar um exemplo, tá? Poxa, Marlinha, aquilo não foi tão satisfatório. Olha, isso te machucou muito, né? Um dia isso foi necessário, hoje não é mais. Então hoje você tem o poder de pegar dentro da sua consciência e aceitar que um dia isso foi importante para você, mas não é mais. Então agora você é capaz de transformar a sua vida, porque as páginas em brancos que tem para frente são escritas por você, não são ditadas mais pelas dores a qual você viveu no seu passado. E aí, respira fundo, se você tiver, né, um óleo essencial para viver, aromaterapia, meu óleo essencial tá ali, né, e eu já fiz o uso dele hoje, passei inclusive no meu rosto, né, que eu falo que todas as vezes que eu preciso aparecer para falar é desafiador demais, né, tem muitas questões aqui dentro que me fazem muitas vezes ter um conflito e falar assim, será que alguém vai ouvir? Será que alguém vai compreender? Né? Na semana passada mesmo eu recebi uma mensagem linda, né? E são respostas de Deus para mim, dentro desse processo de autoconversa curativa, né? Poder de autocura, de autoconversa curativa.
as respostas vêm a partir do momento que a gente começa a conversar com a gente. E eu fechei a live, uma amiga minha fez contato comigo, e aí então eu acabei mandando a live para ela, e quando ela assistiu, ela me retornou: Má, é tudo aquilo que eu conversei com uma pessoa hoje, e eu vou mandar a sua live para ela. Ela precisa ver. E aí ela mandou. E depois ela até colocou nos comentários da live da semana passada, né? O quanto Deus tem feito através da minha vida, né? Que eu possa ser mais luz na minha própria vida para ser luz também na vida de pessoas. E ontem, né, nos stories, ontem eu falei sobre essa questão do silenciar do coração para ouvir a voz de Deus, né, acalmar a nossa mente para conseguir ouvir a voz do nosso coração. Eu recebi também uma mensagem linda, 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 que foi uma resposta de Deus também para mim, que foi o que eu respondi para ela. Ela falou: você não sabe o quanto os seus stories hoje foi uma resposta de Deus para mim, né? E aí ela mandou as mensagens e tal, e umas frases lindas de amor, né, que a gente sempre recebe. E aí eu falei pra ela: você não sabe o quanto você é instrumento de Deus também na minha vida, pra continuar, pra ser combustível pra amanhã fazer de novo, de novo, de novo, de novo, sabendo que sim, existe alguém, né, um coração que está se alimentando, uma mulher que está evoluindo, uma mulher que está crescendo, uma mulher que está realmente vivendo algo diferente na sua própria vida, né? E a autoconversa curativa, ela é uma oração a si mesma, né? Deus, ele deixou em nós um poder incrível de autocura, de autorregeneração, realmente de transformação interna, né? E a gente consegue ativar isso através dessa autoconversa curativa. Então a gente precisa, né? Então dentro dessa conversa curativa, a gente precisa redefinir as nossas narrativas, porque a gente está num estado de negação tão grande que a gente só repete aquilo que a gente tem vivido. E muitas vezes a gente está negando muitas coisas nessas falas, né? Então, a gente precisa olhar para o que nós contamos sobre nós mesmos e sobre a situação a qual nós vivemos, tá? Então, a gente precisa contar a nossa história. Quando eu for conversar com alguém, quando eu for falar com alguém, quando eu for me comunicar com alguém, partilhar a minha história, eu tenho que trazer a minha história como uma superação. Porque por mais que internamente exista algo que eu ainda não superei, constrói uma narrativa de superação. Por quê? A nossa mente não sabe o que é real, o que é imaginário. O coração está à certeza de que nós superamos e nós temos a condição de superar, né? De viver algo diferente. Só que aquilo que está na nossa mente tem muita negação. Quando a gente conta, a gente narra a nossa história, a gente conta a nossa história para as pessoas, já com uma positividade, né? Com uma perspectiva bem ampla de realizações, como se a gente já tivesse realizado, isso é maravilhoso, a nossa mente, ela entende. Você vai repetindo para ela. Assim como você repetiu o estado de negação e você se transformou nessa pessoa, muitas vezes reflexo dessas negações, você pode sim construir uma história diferente, uma narrativa diferente, para que você eduque a sua mente no processo de transformação. Isso é um poder incrível. Gosta de escrever? Né? Escrita curativa? Vai lá. Escreve a sua história de superação. Conta quais foram as suas dores nessa escrita. E aí, pega o caderninho, né? Pega o caderninho, escreve. Escreve todas as suas dores e já dá um novo sentido para ela. Pega algo negativo e traz para o positivo. Eu falo muito que eu sou fuxiqueira e teimosa, né? Fuxiqueira porque eu me interesso muito pela vida das pessoas, eu me interesso muito pela história das pessoas, né? Pra mim faz muita diferença estar com pessoas e saber da vida delas, né? E eu sou teimosa porque eu acredito que algo pode ser diferente. Então eu não aceito simplesmente que não dá. Tá, aonde a gente tem que butucar? Aonde a gente tem que transformar? Aonde a gente tem que buscar para poder encontrar a resposta que a gente precisa? Aonde ela está?
Onde? Então eu tenho sim. Só que hoje a minha história é de superação. Por quê? Porque eu peguei a minha curiosidade, trouxe hoje para minha vivência, para dentro do método Integra Flow, que é ouvir a história dessas mulheres e sim dizer para ela, olha, desse jeito, vivendo como você está vivendo, pensando como você está pensando, se comportando como você está se comportando, realmente não tem jeito. Mas existe uma outra maneira de você pensar, se comportar, e aí sim você vai ter condição de transformar a sua vida. E aí aquilo que não tinha jeito, dentro de uma medicina convencional, dentro de um tratamento psiquiátrico, dentro de um tratamento psicológico, vai existir sim uma resposta. Por quê? O que é cura para mim e o que é cura para você, né? A cura, ela não é a ausência da ferida, porque ninguém passa borracha na história, né? As marcas ficam, mas elas não nos dominam mais. A minha história é a minha história, eu aceito, acolho a minha história, mas ela não me domina mais, né? A única coisa que me domina hoje é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que rege a minha vida, é Ele que transcende, é isso que a minha espiritualidade traz, né? É isso que nós precisamos para evoluir. Então existe sim condição para você. Então a fuxiqueira e a teimosa aqui traz para vocês hoje uma história de superação, uma história de transformação. E aí é onde Deus me dá a condição de transformar a minha própria vida e ser condutora de transformação na vida de outras mulheres. E você? O que você hoje precisa transformar, né? Você precisa liberar, de repente, fazer a liberação de expectativas rígidas na sua vida? Será que você está se punindo demais, né? Então, assim, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter aceitado diferente, eu deveria ter feito, eu deveria ter buscado, esse arrependimento matasse, eu estava morta. Se você continuar olhando para o seu passado e tentando consertar o que ficou lá atrás, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar olhando para trás, patinando no mesmo lugar ou afundando num pântano, né? Numa, como é que é? Areia movediça, né? Então você fica ali, você tá cada vez mais afundada naquilo ali. Para com isso. Ninguém muda o que já foi. Primeiro, ninguém muda as pessoas. Eu só sou capaz de mudar aquilo que está dentro de mim. Ninguém muda o passado. Eu só sou capaz de mudar os próximos dias que estão por vir. As páginas em branco da minha história. Isso sim, eu sou capaz de levar adiante e de fazer diferença na minha vida. Então, pratique o amor e a bondade pela sua história, pela sua vida, né? Busque essa liberação nessa carta de perdão, né? Enfim, numa oração, numa conexão que você faz com Deus. Nessa autoconversa curativa, ela pode ser uma conversa com Deus, se você hoje não tiver condição de conversar com você mesma. Mas Deus vai te dar a condição de viver tudo aquilo que precisa ser vivido. E faça hoje uma visualização de tudo aquilo que você deseja. Projete o que você deseja. Por quê? Porque sim, você vai realizar. Quando eu perdoo a minha história e eu começo a visualizar essa história diferente, eu já estou lá. Lembra que eu falei? A mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Tudo aquilo que eu fecho os meus olhos e imagino e visualizo, algo diferente acontece, tá? E aí então eu preciso realmente ter um compromisso com a minha mudança, um compromisso com aquilo tudo que eu preciso fazer. E eu vejo vocês então na semana que vem pra gente passar para nossa quarta, né, o nosso quarto passo, nossa quarta live sobre o perdão, fechando todo esse ciclo. Eu vou encerrar aqui porque a paciente que eu preciso atender já chegou. Beijo no coração e até uma próxima live.